Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma manhã. Que alegria para nós podermos ver o brilho do sol e podermos começar esse dia na companhia do Senhor. O salmista Davi diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a razão pela qual nessa manhã nós nos levantamos com o nosso coração cheio de esperança. Temos a certeza que temos um amigo que anda ao nosso lado pelo vale da sombra da morte. Se esse dia você terá que passar por momentos como esse, tenha certeza que ele vai estar ao teu lado, vai ser o teu amigo, vai estender o seu braço para lhe apoiar e tenha certeza que você vai alcançar a vitória. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do Salmo capítulo 89, o verso 1, onde a palavra de Deus diz o seguinte: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Salmo 89, o verso 1. Este é o momento para que nós possamos louvar o nome dele. Cante, se regozije na presença dele. Tenha certeza que ele vai ficar feliz com a nossa adoração. As suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. É motivo também para agradecermos, palavras de gratidão. Vamos proclamar para todas as pessoas que Ele é Deus, que um dia Ele vai voltar a essa terra e nós, como os seus filhos, iremos viver com Ele por toda a eternidade. Amigo, nessa manhã, como em outras manhãs, nós temos estudado um capítulo, é o nosso compromisso, estudarmos a palavra de Deus, e quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 30, o verso 1. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor, teu Deus. Era um privilégio único para a nação de Israel saber que Deus morava no meio deles, dentro do santuário, mas ao mesmo tempo esse privilégio estava envolvido com muita responsabilidade. Eles teriam que amar a Deus com todas as suas forças. O Senhor esperava isso. Eles teriam que viver uma vida de obediência aos ensinamentos do Senhor. Deus esperava que a sua lei e a sua palavra, como estava dentro do lugar santíssimo, no santuário, deveria também estar registrado no coração do seu povo. É claro que a salvação não seria resultado da obediência. Eles não seriam salvos porque obedeciam, mas eram resultado de já estarem salvos. Eles deveriam viver agora obedecendo a Deus, seguindo os seus ensinamentos, proclamando essas verdades a outras nações que ainda não conheciam a Jesus Cristo. Os seus filhos seriam testemunhas vivas dessa verdade. As suas gerações iriam proclamar esse evangelho a outras pessoas que não conhecessem a Deus. Este era o sonho de Deus para o seu povo, a nação de Israel. O capítulo 30 do livro de Deuteronômio, o verso 1. Moisés, profeticamente advertindo o seu povo, é como se ele estivesse prevendo o futuro, olhando para o futuro, e fala que eles deveriam escolher a bênção. Mas havia a maldição se eles rejeitassem o Senhor. Se abandonassem o Senhor, eles viveriam sem a bênção de Deus. Não teriam a proteção do Senhor. Mas Moisés aconselha: escolham viver ao lado de Deus, escolham amar a sua palavra, viver uma vida de obediência aos seus ensinamentos. E Moisés continua falando: olha, se porventura um dia vocês se lembrarem dessas palavras, e se porventura vocês estiverem sido levados por outras nações, se houver um verdadeiro arrependimento, se houver uma verdadeira confissão, abandono do pecado, tenha certeza, Deus vai perdoar vocês. Deus irá trazer vocês de volta para essa terra que mana leite e mel. Aonde vocês estiverem, vocês poderão voltar para cá se tiverem um coração completamente contrito. Moisés conhecia a graça e a misericórdia de Deus. Moisés sabia que o Deus que ele servia era um Deus bondoso, gracioso, cheio de misericórdia, mas é também um Deus justo. Ele não iria inocentar o culpado, mas ele também não culparia o inocente. Portanto, mesmo no cativeiro,
se eles se lembrassem, se arrependessem dos seus pecados, eles voltariam para essa terra que mana leite e mel. É impressionante porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para o futuro da história do povo de Deus, eles foram levados para a Babilônia como cativos. E lá em Babilônia, Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus ouviu as orações de arrependimento, de confissão do pecado. Deus observou que havia corações transformados, corações mudados. E Deus ouviu a oração e restaurou a sorte do seu povo, trazendo de volta para a terra que mana leite e mel. Amigo, o sofrimento que Deus permite que o seu povo passe nessa terra é para que possa moldar o coração do seu povo. É para que esse povo reconheça que Deus é Deus. É para que faça uma reflexão nos erros que cometeu na vida e peça perdão, viva uma vida de arrependimento e busque uma mudança. Foi isso que Deus permitiu que acontecesse com a nação de Israel. E creio que nos dias em que nós estamos vivendo, Deus usa e trabalha conosco dessa mesma forma para gerar na nossa vida uma dependência da pessoa dele, para que abandonemos o pecado, para que reconheçamos que Deus é Deus, para que possamos nos colocar nas suas mãos por completo e nós possamos ter a alegria de um dia estarmos com Ele por toda a eternidade. Porque todo o trabalho do céu é com o intuito de restaurar, transformar, modelar o ser humano, santificar, para que esteja pronto para se encontrar com o Senhor. Deuteronômio capítulo 30, o verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O desejo de Deus era circuncidar o coração. Embora ele tivesse entregue a lei para que o povo pudesse ter nas mãos as orientações que Deus queria que o seu povo pudesse seguir, mas o objetivo final de Deus era que os seus corações estivessem completamente comprometidos com eles. Ele não esperava que o seu povo apenas vivesse uma vida de obediência quando estivesse na presença de Moisés ou dos sacerdotes, mas Deus esperava que aonde os seus filhos fossem, longe dos seus líderes, eles tivessem a consciência que Deus estaria ali ao seu lado, acompanhando as suas vidas. E eles deveriam ser fiéis, eles deveriam representar o Senhor, eles deveriam continuar amando ao Senhor. Da mesma forma como Daniel um dia, lá no cativeiro babilônico, longe do seu sacerdote, longe dos seus líderes, Daniel fala: eu não irei me contaminar com as iguarias dessa mesa, as iguarias do rei. Daniel estava com seu coração completamente circuncidado. Daniel sabia que o seu Deus estava com ele ali em Babilônia. Daniel sabia que o seu Deus era um Deus onipresente, onisciente. Aonde ele estivesse, ele teria plena certeza que Deus estaria ao seu lado. Essas orientações servem para o povo remanescente que vive nos dias atuais. Nós não podemos nos esquecer que servimos a um Deus onipresente, onisciente. Aonde nós estivermos, Ele vai estar ao nosso lado. Eu não preciso ser fiel apenas diante dos meus líderes. Eu não posso ser fiel apenas diante dos meus pais, das pessoas que representam a Deus aqui nessa terra. Mas eu preciso ser fiel a Deus em toda e qualquer circunstância ou geografia que o meu Deus permitir que eu possa estar. Da mesma forma como José um dia, lá no Egito, ele fala como que eu poderia cometer tamanha maldade contra o meu Deus, longe de todo mundo. E eu e você, nós precisamos amar a Deus da mesma forma que José amava ao Senhor. José tinha uma consciência muito clara da presença de Deus ao seu lado, e é o desenvolvimento de um relacionamento sólido com o Senhor, é o que eu e você, o povo remanescente de Deus, hoje precisa desenvolver com Deus para que nós possamos nos encontrar com Ele. Este é o verdadeiro sentimento de amor que o céu espera que os seus filhos possam desenvolver nessa terra para dar continuidade com Ele por toda a eternidade. As orientações que nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 30, do verso 11 ao verso 20, são as palavras de Deus para encorajar o seu povo. Deus queria que eles tivessem plena convicção de que eles tinham tudo nas mãos para poder viver uma vida vitoriosa no Senhor. Deus queria ampliar os seus limites de geografia. Deus queria fazer com que o seu povo a cada dia vivesse uma vida santificada. Deus queria que eles soubessem que eles teriam a vitória sobre o pecado se eles vivessem crendo no que Deus poderia fazer por eles. Deus também queria que eles soubessem que nenhum inimigo,
dos seus adversários que estavam ao redor da terra de Canaã, poderia prevalecer diante deles se eles crescem e dependessem do Senhor. O que eles de fato precisavam fazer era buscar ao Senhor, era abrir o coração, era viver os ensinamentos do Senhor, é dedicar tempos para adorar, levar as suas ofertas, clamar a Deus, oferecer os seus sacrifícios, confessar os seus pecados, buscar uma vida transformada no Senhor. Eles encontrariam forças vindas dos céus para viver uma vida vitoriosa. Amigo, hoje, eu e você, tudo o que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa no Senhor está à nossa disposição. A palavra de Deus está nas nossas mãos. O Espírito Santo já foi derramado sobre essa terra. Nós precisamos nos colocar diante dele para recebermos essa bênção. Nós precisamos escolher receber o Espírito e preparar o nosso coração para que ele habite na nossa vida. Darmos ouvido à sua voz para que ele conduza a nossa vida diariamente. Vivendo assim, vivendo dessa forma, tenha certeza, nós alcançaremos e viveremos como o Senhor sonha para que o seu povo possa viver nos dias em que nós nos encontramos. Deuteronômio, capítulo 30, o verso 15, a palavra de Deus diz o seguinte: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Creio que com essas palavras nós podemos concluir o estudo do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. As escolhas que nós tomamos hoje na vida nos afetam no presente, mas elas também irão nos afetar no futuro. Moisés foi muito claro com o seu povo: escolham uma vida, escolham amar ao Senhor, escolham viver os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Se vocês não escolherem viver o que está na palavra de Deus, o que o Senhor determina, vocês estarão logicamente escolhendo a morte. E é completamente contrário. É morte eterna, é destruição, serão perseguidos, serão levados para o cativeiro, não terão liberdade para escolher, porque serão escravizados pelos inimigos. É o que nós precisamos entender nos dias em que nós estamos vivendo. O povo remanescente de Deus que está às margens do Rio Jordão para entrar na Nova Jerusalém. Nós precisamos hoje santificar o nosso direito de escolha. Escolhermos a cada dia seguir a palavra de Deus. Escolhermos a cada dia vivermos momento de comunhão com o Senhor. Escolhermos deixar que a palavra de Deus tenha o maior poder sobre a nossa vida. No momento que temos que fazer as nossas escolhas, nós não podemos menosprezar o que a palavra de Deus diz. Na hora que temos que nos relacionar com as pessoas, nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus é autoridade nos relacionamentos. A palavra de Deus é autoridade nos nossos negócios. A palavra de Deus é autoridade na nossa diversão. A palavra de Deus é autoridade em todas as áreas da nossa vida. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, nós estaremos agradando ao Senhor. E esse corpo que hoje é mortal, um dia será revestido da imortalidade e teremos a alegria de estar com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, obrigado porque nessa manhã o Senhor nos dá a graça de podermos começar esse dia com a palavra de Deus nas mãos. Por favor, Senhor, permanece ao nosso lado. Nos dê a graça de um dia podermos estar contigo por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto. Conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.